Vamos ler uns versículos no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos a partir do 33 em diante. Lucas 23, 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que aconteceu, o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Este acontecimento, a crucificação do Senhor Jesus, era algo já preparado para ele, e ele sabia disso. O Senhor Jesus não foi para a cruz sem saber o que estava acontecendo. Ele já sabia o que ele ia passar. Até inclusive Pedro, quando eles celebraram ali, eles comeram junto, eles comeram a Páscoa, né? Ele falou assim, o Senhor Jesus disse aos seus apóstolos que estavam ali, menos Judas, que já tinha saído para vender ele por 30 moedas de prata. Ele disse assim: esta noite todos vós escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Pedro falou: não, Senhor. Ainda que todos venham escandalizar, eu jamais. Estou pronto para ir à morte contigo. Em verdade te digo, Pedro, que não cantará o galo essa noite, sem que me negue 3 vezes.
Isso aconteceu. Pedro negou o Senhor 3 vezes naquela noite, conforme o Senhor havia dito. Porque o Senhor estava falando algo muito importante. Não que o Senhor disse alguma coisa que não tenha sido importante, né? Mas ele estava dizendo algo que estava escrito, que ia acontecer. E isso era profecia. O Senhor estava falando de profecias. Esta noite, todos vocês, né, os 11 ali que estavam com ele, vocês vão escandalizar em mim. Por quê? Porque está escrito. Estava escrito nas Escrituras: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Estava escrito isso. E todo mundo achou que, não, inclusive Pedro toma a palavra dizendo: não, Senhor, ainda que todos venham escandalizar, eu jamais. Mas está escrito. Então nós devemos entender, primeiramente, que quando nós abrimos esse livro, né, nós estamos lendo aqui, é a palavra de Deus. Não é opinião, não é algo que eu não posso confiar, porque mas foram homens que escreveram, como é que eu posso confiar? É a fidelidade de Deus em deixar para nós os seus pensamentos. Está tudo aqui, ó. E é a palavra de Deus. Inclusive Paulo, quando escreveu para uma das assembleias, ele diz aos cristãos daquela localidade, a qual ele estava escrevendo, ele falou assim, que ele estava feliz por escrever a eles, porque eles estavam recebendo a palavra tal como ela era, a palavra de Deus, ele diz. Então não se importava se era, quer dizer, não quer dizer que porque Paulo ou Pedro ou João ou Tiago, ele divergem, né? Divergência, e não é isso. A palavra de Deus era a palavra de Deus. Lógico que ele usou homens para escrever, mas é a palavra de Deus. Então o Senhor estava dizendo de algo que ia acontecer, porque estava escrito. Porque todas as coisas que estão escritas na palavra de Deus terão cumprimento. Porque tudo que está escrito vai ter cumprimento. Inclusive aqui, volta um pouquinho aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 37. O Senhor está dizendo: porquanto vos digo, que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Ele está citando uma passagem aqui, que estava escrito no Velho Testamento, que com os malfeitores foi contado. Ele estava falando dele, era dele que estava falando isso, a palavra. Então, as coisas tinham que se cumprir. As escrituras que foram escritas, profeticamente falando dele, ia ter cumprimento. E ele estava ali para dar cumprimento àquilo que estava escrito. E um deles era isso aí, que naquela noite eles iam se escandalizar, iam sair para abandonar o Senhor. E quando Pedro presunçosamente falou que jamais ele faria isso, ainda que tivesse que morrer, ele estava se opondo, indo contra, né, a palavra de Deus e ao que o Senhor estava dizendo também. Então, além de ser o que estava escrito, o próprio Senhor estava falando isso também. E ele aprendeu isso, teve que aprender amargamente. Por isso que diz que ele saiu e chorou amargamente quando isso aconteceu, né? O cumprimento quando o galo cantou. E podemos pensar, Pedro fez isso, né? Ele negou o Senhor 3 vezes. Agora eu pergunto, será que quando ele negou o Senhor, foi porque viram que ele era discípulo de Jesus e pegaram ele para o braço e levaram lá para Pilatos, puseram diante de Pilatos para falar assim, esse aí é discípulo dele. E ele com medo de Pilatos, do Império Romano, então ele falou, não sou não. Será que foi assim que aconteceu?
ele negou o Senhor por nada. Por nada, não foi, ninguém teve que pressionar ele para nada. Não foi o Império Romano pressionando ele para chegar ao ponto de negar, porque ele ficou com medo. Não, foi tudo por pessoas comuns. Uma delas foi uma serva que viu ele e falou assim: você não é discípulo dele também? Não, nem conheço esse homem. Então foi a troco de nada, porque ele teve que aprender que realmente, quando a palavra está escrita, nós devemos respeitar a palavra de Deus, porque ela fala, vamos dizer, ela fala a verdade, porque é a verdade, com respeito a nós mesmos. Então, quando nós abrimos as Escrituras e falar a nós devemos dizer sim a Deus e não a nós, né? A nós mesmos devemos dizer não e sim a Deus, porque a palavra de Deus tem razão. Então, quando o Senhor veio aqui para a cruz, ele veio para dar cumprimento, ele sabia aquilo que ele ia passar. Voltando ao nosso capítulo 23, perdão. Esse lugar era um lugar, esse lugar da caveira, versículo 33, era um lugar de juízo, de condenação no Império Romano. Era o lugar onde os malfeitores, que eram os culpados de crime no Império Romano, e eram condenados, eles iam para esse lugar para morrer ali. Hoje seria, para nós, se tivesse uma cadeira elétrica, por exemplo, né? Foi levado para a cadeira elétrica. Por quê? Porque é um malfeitor, um assassino, sei lá o que for, vai para esse lugar para morrer na cadeira elétrica, né? O Brasil não tem, né? Mas seria mais ou menos isso aí. E o Senhor Jesus foi para esse lugar. Por isso que estava escrito, está escrito, e com os malfeitores ele foi contado. Estava falando dele. Então ia ter esse cumprimento. Só que quando o Senhor Jesus foi entregue pelos sacerdotes, foi levado a questão dele, foi levado lá para Pilatos. Então estava tendo um momento lá que estava tendo um julgamento de 3 pessoas. Versículo aqui, versículo 33 mesmo, ó. Ali, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, né? Então tinha do lado dele um malfeitor, e do outro lado, na esquerda e à direita, tinha cada um lado um malfeitor. E quando ele foi levado lá, antes disso, lá no julgamento, botaram ele lá no pretório, lá no lugar do governador para ser julgado, na verdade ele não era para estar ali, porque quem estavam presentes lá no julgamento eram esses 2 aqui, e mais um, que era o Barrabás. Eram esses 3 que estavam sendo julgados, que ia para a cruz. A cruz era isso aqui, eram esses 2 que não falam o nome deles, mas o terceiro era o Barrabás, que é citado o nome dele. Então estavam esses 3 lá diante de Pilatos, para ser condenado para ir para a cruz. Tudo malfeitor, tudo gente boa, né? Todo mundo para a cruz. E daí enfiaram o Senhor lá. Pilatos falou: mas que colocaram esse homem aqui? Esse homem fez mal, não sei o quê. Não, julga vocês, porque ele era judeu, né? O Senhor já era judeu e estava sendo julgado pelos judeus. Falando: vocês resolvem isso aí. Estão botando esse homem aqui para... O que ele fez? Eu não tenho nada a ver com isso, por assim dizer, né? Mas ele fez um mal e conforme a nossa lei ele tem que morrer. E ele falou: mas faz vocês isso aí. Não, mas tem que... Enfim, botaram ele lá e pressionaram ele. Se eu não fizer isso, você não é amigo de César. Daí ele, pela pressão, ele fala: bom, então, em ocasião de uma festa que ia ter ali, eles tinham o costume de soltar alguém. Então ele falou: já que eu tenho que soltar alguém, então eu vou fazer uma eleição aqui, ó. Quem é que vocês querem que eu solte aqui, então?
Daí eles falam, então solta Barrabás. Daí ele pega e... Mas e quanto a esse aqui, que é Jesus chamado Cristo? Todos disseram, seja crucificado. Então ele solta Barrabás e dá a cruz de Barrabás para ele. Então vai, leva ele então. E daí o Senhor sai dali condenado, com os malfeitores, um homem inocente, perfeito, né? Era o Senhor, perfeito, para ir para a cruz, porque estava escrito que ele ia ser contado com os malfeitores. Então ele foi para a cruz no lugar de quem? De Barrabás. Trocado, né? Foi substituído ali na hora do julgamento. Um inocente, um justo. E ele vai para esse lugar sabendo o que ia acontecer. Então, quando ele disse lá para eles que convém que se cumpra em mim o que está escrito, ele cita isso, e com os malfeitores foi contado. Então, quando trocaram lá no julgamento, lá diante de Pilatos, trocaram ele por Barrabás, ele sabia que ia acontecer isso. E Barrabás era terrível, né? Ele tinha culpado de sedução, o cara era terrível. E trocaram ele. Então nós pensamos que Cristo, na sua vida, o Senhor Jesus aqui na sua vida, ele provou, né? Era a prova, não que ele provou, não é bem essa palavra. Ele era a prova que ele podia estabelecer o reino, que ele era rei. Por isso está escrito aqui no versículo 38, né? Escreveram aquela epígrafe em cima da cruz dele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Por quê? Porque realmente ele era o rei. Ele era o rei dos judeus, realmente. Ele era rei de Israel. E ele provou na sua vida, falando outra vez, usando essa palavra, era a prova que ele era suficiente para estabelecer o reino dele aqui. Por quê? Porque ele era capaz de alimentar multidões, ele era capaz de curar a todos, ele era capaz, até mesmo se necessário, e fez, ressuscitar pessoas. Ele podia estabelecer o reino dele aqui. Entende? Ele era o Senhor, ele era. Porque ficaram blasfemando e outros desafiando aqui em palavras, mas se tu és o rei dos judeus, então por que você não salvou os outros, não salva a si mesmo? E começaram a zombar dele, porque é um homem crucificado ali, impotente, né? A cruz era algo impotente. A pessoa era crucificada ali, ele ficava impotente. Morria por impotência, porque ele morria asfixiado. E ele tinha, porque ele tinha que subir para respirar e soltar o corpo. E as pernas que sustentavam ali. Ele fazia força na perna, respirava e até ele perder as forças e morria por falta de ar. Até por isso que aconteceu que quando ele morreu e tinha que tirar os corpos, que largava o corpo lá, né, na cruz. E quando, por ocasião desse dia que ia ter da festa, tinha que tirar os corpos de lá. Daí o soldado vai e quebra a perna de um e quebra a perna do outro. Mas chegando em Jesus, viu que ele estava morto já. Então não quebrou a perna dele. Inclusive porque era uma profecia também, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Mas ele pega e enfia a lança do lado aqui, para certificado de morte mesmo, né? Só que era necessário que ele fizesse isso também, porque ele tem que derramar o sangue dele, para que o versículo que existe lá em João, que diz assim, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue tão precioso, né, a morte do Senhor Jesus, tão preciosa para nós, tinha que ser cumprida. Então o Senhor na cruz ali, ele estava exposto. O rei dos judeus exposto ali naquele lugar, sendo que ele provou na vida dele que ele podia estabelecer o reino dele aqui e ser um reino de paz. Ele era o reino. Por isso que ele diz, o reino está no meio de vós.
mas o reino, ele foi manifestado e não estabelecido. Houve realmente um dia aqui, amigos, irmãos, há 2000 anos atrás aproximadamente, um pouco mais até, que um dia o reino de Deus foi manifestado aqui nesse mundo. Porque o rei veio aqui e se apresentou aqui. Era a presença do Senhor Jesus. E o que nós fizemos com ele? O que o homem fez? Crucifica ele. Fora com esse aí. É o que o homem fez. Então o mundo, ele continuou a sua trajetória. Veio aquele que podia dar paz, estabelecer paz nesse mundo, justiça. Foi cortado da terra dos viventes, diz a palavra. Isaías 53 diz, e ele foi cortado da terra dos viventes. Foi o que o homem fez. Por quê? O homem fez isso. Tira ele. Quem que ficou no lugar dele? Barrabás. E hoje o homem reclama tanto, do mundo. O mundo é muito mal, tem gente má. É lógico. Trocaram o Senhor por Barrabás, você quer que fique o quê aí? Uma maravilha? Os próprios judeus quando fizeram isso, fizeram a eleição lá, os que mais clamaram foram eles. Para que fosse tirado ele e libertado o Barrabás, fosse tirado o Barrabás dali e deixado Cristo. Depois que o Senhor morreu, e logicamente nós vamos ver, foi ressuscitado dentre os mortos, os judeus sofreram uma destruição da cidade de Jerusalém, que aconteceu 40 anos depois que o Senhor cumpriu a obra dele aqui. Foi destruída pelo general Tito, que era romano, porque houve lá em Jerusalém um tumulto lá de uma pessoa que fez uma rebelião e ficaram contra César. Queria independência ali e fecharam as portas e não queria que os romanos dominassem mais sobre eles. E era bem o caráter de Barrabás. Então já começou ali, com eles já começou o troco, vamos dizer assim. Elegeram alguém para a sua própria destruição. E não estou dizendo que foi ele que fez isso, Barrabás, mas esse é o caráter. Trocaram, é o que aconteceu. Foi lá, general Tito foi lá e destruiu tudo. Destruiu Jerusalém, que está até hoje lá. O estado que está Jerusalém. Então a troca foi um preço muito caro. E esse mundo aqui continuou seu curso. Mas houve algo aqui muito importante, que é que o Senhor, versículo, vamos ler mais para frente, versículo 44. Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Essa hora sexta é o meio-dia. Para eles era a hora sexta, mas para nós era o meio-dia. Então, meio-dia fez trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Meio-dia às 3, trevas sobre toda a terra, não foi ali. Não foi ali na região da Judéia, em toda a terra. Por quê? O que será que aconteceu? Um eclipse? Trevas toda a terra. Como eu disse, o Senhor Jesus veio para esse mundo para resolver um problema muito sério. Sabendo tudo que ele ia passar e sabendo dessas 3 horas de trevas, inclusive. Que é um assunto que havia já nos assuntos
desde a eternidade passada, se é que eu posso dizer eternidade passada, né? Desde quando ele estava na glória, porque ele não foi uma pessoa como nós que nascemos e passamos a viver, né? Nunca existíamos antes. O Senhor existia, ele era o Senhor, na glória. E havia um assunto lá na glória, que ele viria para dar a vida dele aqui. Vamos ler esse versículo? João 17, Evangelho de João, capítulo 17. Versículo 1. João 17, 1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, ou a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como me deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto me deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo 1. Pai, é chegada a hora. Que hora é essa? A hora que eles, um dia, não sei quando foi, mas um assunto lá atrás, entre ele e o Pai, dizendo entre eles que ele viria aqui para morrer por nós, para dar a vida dele, para que Deus fosse conhecido como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, do qual ele enviou a esse mundo como Salvador. Então ele fala: Pai, é chegada a hora. Nessa conferência aqui, né, Xerim? Teve o início. E está aí o horário aí. Que hora que vai terminar? Como é que vai terminar amanhã, Xerim? Meio-dia, chegou a hora que acabou. Então, podemos falar amanhã. Chegou a hora, né? Puxa, já passou tudo isso e chegou a hora que... Então ele estava dizendo isso: Pai, é chegada a hora. A hora que eles tinham conversado já desde então. Chegou o momento, chegou a hora que ele ia para a cruz para morrer por nós. E essa hora, ela tinha a finalidade desse homem, o Senhor Jesus, ir para a cruz para tomar sobre si os nossos pecados. Porque nós, como pecadores, nós estávamos e estamos, daqueles que não creem, debaixo do juízo de Deus. Porque Deus é malvado? Não, porque nós somos pecadores. Ninguém pensa aí que, como falei há pouco, nós falamos há pouco aqui na reunião, a reunião anterior, ninguém pensa que você é bonzinho, é um doce de pessoa, que Deus, nossa, não é, nós somos pecadores, gente. Existe um assunto muito sério na palavra de Deus, que nós estamos perdidos, e nós precisamos de salvação. E o Senhor Jesus, nessas 3 horas de trevas, ele se apresentou diante de Deus como nosso substituto. Foi lá tomar o nosso lugar diante de Deus, para que Deus derramasse o juízo, o justo juízo de Deus, o reto juízo de Deus sobre ele. Por isso que ele foi o nosso, a palavra fala, substituto, né? Usa esses termos na palavra de Deus, que ele foi representante do homem ali, porque ele foi tomar o lugar do homem. Ele foi pagar aquilo que nós devíamos. Devíamos por quê? Porque roubamos de Deus, ao ponto tal que profeticamente está escrito assim: por isso eu restituí aquilo que não furtei. Estava falando de Cristo na cruz. Ele estava pagando algo que não foi ele que fez. E nesse momento aqui, voltando ali em Lucas, que eu estava pensando nesse malfeitor aqui,
que muitos falam o bom malfeitor, não existe isso. Os dois eram malfeitores e estavam na cruz. Só que ali, os dois, um de cada lado, um deles começou a zombar. Ah, se tu és o Cristo, desce da cruz, salva a ti mesmo e salva nós também. Tira nós daqui também. O outro fala assim: nem temes a Deus, estando na mesma condenação, nós com justiça, mas esse nenhum mal fez. Ele viu em Cristo que ele não era um malfeitor. Pelo contrário, que ele teve essa revelação, por assim dizer, que ele era realmente o rei dos judeus e que ele ia estabelecer o reino dele aí, aqui nesse mundo. Por isso que ele diz assim, no versículo 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim. Aí fala quando entrares, né? Mas ele está dizendo: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele sabia que aquele homem, apesar que ia morrer, era ali, mas que ele era o rei dos judeus e ele ia estabelecer o reino dele. Então, quando ele voltasse para estabelecer o reino dele, lembra-te de mim, que ele queria participar dessa bênção de estar no reino de Cristo. Então o Senhor fala assim para ele, versículo 43, e disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Estou pensando que alegria para esse malfeitor ali na cruz, sabendo que ele ia morrer, que os três iam morrer ali, só que ele estava vendo que aquele homem que estava do lado dele não era um homem comum. Ele era o rei de Israel e ele ia estabelecer o reino dele. Isso é a compreensão de Deus dada a ele para ele ver isso e ao ponto tal de falar: lembra-te de mim quando tu estabelecer o seu reino aqui. Lembra de mim. Ele estava falando algo futuro. E o Senhor fala algo presente para ele, dá muito mais do que a participação no reino. Ele diz: hoje, porque eles iam morrer. E esse homem aí, esse malfeitor que estava ali, já ia na sua morte estar com Cristo, com ele. Porque os três iam morrer, e onde que eles iam? Para a sepultura. E esse malfeitor, ele até então, realmente, seus atos eram dignos de punição aqui no meio dos homens, e a sua alma também ia ser punida diante de Deus. Mas Deus, em misericórdia desse homem, no finalzinho da sua vida, ele vê que aquela pessoa que estava ali, o Senhor Jesus estava ali, podia salvar ele dessa situação. Então o Senhor fala algo muito excelente para ele, que hoje estarás comigo. Que eles iam morrer, mas o Senhor ia morrer por ele. Até inclusive, por isso que eu disse, ele morreu primeiro do que ele, inclusive. Quando o soldado foi lá, viu que o Senhor já estava morto. E não quebrou a perna dele, mas quebrou de ambos, porque ainda estavam vivos. E eu estava pensando que preciosidade nós entendermos que Jesus morreu por mim naquela cruz. Ele estava vendo que aquele homem ia morrer e podia morrer por ele, para dar um benefício a ele. O Senhor deu muito mais do que um lugar no reino aqui. Quando ele viesse no reino, estabeleceu o reino dele, porque ele era o rei de Israel. E aliás, diga-se de passagem, que Jesus voltará a esse mundo aqui para estabelecer o reino dele. O justo reino de Deus, ele vai estabelecer aqui. Só que ele não vai voltar, como muitos dizem: se ele voltar outra vez, vão crucificar ele. Porque o mundo não mudou. Mas ele não vem como esse pobre homem, por assim dizer, como ele veio. Ele virá em glória para estabelecer o reino dele.
vai punir todos os malfeitores, aquilo que é o reino justo de Deus na terra, vai acontecer isso aqui. Esse homem vai fazer valer essa verdade, porque o reino dele vai ter cumprimento, porque está escrito. Como ele disse para Pedro lá, porque está escrito, e eu estou dizendo aqui também, está escrito que o Senhor vai voltar e estabelecer o reino dele com justiça. Só que nós estamos falando um assunto muito mais elevado, se é que eu posso dizer assim, do que o reino aqui. Nós estamos falando de algo que toca agora a eternidade. É a condição de nossa vida diante de Deus como pecadores. Necessitamos de um Salvador. E Deus deu um Salvador. Lá em João 17, que nós vimos, diz, para que dê vida eterna aos que creem. Isso é muito precioso, nós estamos falando de eternidade. Quando fala vida eterna ali, não é ficar aqui e viver para sempre. É a vida eterna, com Deus, com Cristo na glória. Isso é o que Cristo fez por nós. Por isso que essas 3 horas, ele estava ali pagando o preço para eu ter acesso a essa maravilha. Crer nele como seu Salvador, só isso. Esse homem morreu, é só isso para nós, né? Mas para ele foi tudo isso, né? De dar sua vida, ele padecer justamente, né? Na mão de Deus. Digo justamente do juízo de Deus, justo de fazer isso. Embora ele fosse o Senhor perfeito, né? Que ele não merecia estar ali, mas era o justo juízo de Deus, que eu merecia. E esse malfeitor aqui, ele pegou essa bênção no final da vida dele, crucificado, e não podia fazer mais nada. Ele só pôde falar com o Senhor. E agora eu pergunto, será que você precisa fazer alguma coisa para se salvar? Será que você tem que dar esmola? Você tem que fazer penitência? Você tem que jejuar? Você tem que, enfim, fazer uma lista como muitas vezes é feito aí, né? Para você chegar a Deus, você tem que fazer você tem que fazer isso. Tem que, não, você tem que crer, mas você tem que fazer isso. Será que é isso? Esse malfeitor aqui é a prova de que o homem é salvo por graça. Vamos ler um versículo lá em Efésios capítulo 2, Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha que interessante. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Salvação é graça de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Os salvos, que um dia estarão na glória diante de Cristo, não vai ter ninguém lá que vai falar assim, eu estou aqui porque eu fui um cara que ponta firme, viu? Fui obediente, fui uma maravilha. Pela graça sois salvos. Não vem de obras. Será que você fazer boas obras está errado? Não, está certo. O problema, antes todos fizessem boas obras nesse mundo, seria, né, mas esse mundo ia ficar um pouquinho, mas isso faz diferença na presença de Deus? Isso não faz diferença. Porque salvação é algo muito mais elevado do conceito humano. Porque essa coisa de obras para Deus, isso é conceito humano daquilo que o homem pensa de Deus. Ele coloca Deus como um negociador e ao nível do homem. Eu faço isso e a gente faz uma barganha, né? Isso é errado. Eu sou um pecador, né? Que nós não lemos os versículos anteriores, mas lê o versículo 1 aí, de Efésios aí.
que Deus, ele está falando dos cristãos aqui, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, e daí ele fala de Cristo, que deu a sua vida por nós, e daí mostra que não é por obras que é salvo. Então isso é um consolo, né, para nós, e tira realmente, como diz, tira aquele tapete, né, de achar que a pessoa vai fazer alguma coisa para Deus e vai barganhar com Deus. Isso é um erro tremendo, que a palavra, depois que nós temos que abrir a Bíblia e ver o que Deus está falando para nós, não o que eu acho. Fazer que nem Pedro, não, Senhor, não, ainda que todos façam isso, eu não vou fazer, não. O que Deus está falando de mim, da minha situação diante dele, o que é? Mortos em ofensas e pecados, como diz lá, filhos da ira, né, fazendo a vontade dos pensamentos, fazendo a vontade da carne, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Mas Deus é rico em misericórdia, Ele deu a Cristo para nos tirar dessa condição, dessa situação que o homem se encontra. Então o Senhor Jesus na cruz, quando Ele foi para a cruz, Ele foi sabendo muito bem o que Ele ia fazer, em nosso favor, para nosso favor. Foi por nós que Ele morreu, foi pelo pecador que Ele morreu. E assim nós podemos, por Ele, né, crer nessa pessoa, né, crer que há somente um Deus, é um Deus único, e a Jesus Cristo como Salvador. Isso é um privilégio muito grande que Deus deu a nós para recebermos vida eterna. E esse receber vida eterna não é algo que vai acontecer. Vida eterna é presente já. Vamos ler esse versículo, é algo presente. João 10, Evangelho de João 10, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Dou vida eterna. E essa vida eterna é o momento, né, que nós cremos, como o carcereiro perguntou para Paulo e Silas na prisão: o que eu faço para me salvar? Eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo. Só isso. Crê no Senhor Jesus, será salvo, mas você vai ter que fazer isso. É isso? Não. É o mesmo que aconteceu com esse malfeitor na cruz. Salvação é mais simples do que se tomar esse copo d'água aqui, ó. Agora, o quanto ela custou? Custou caro. Foi a vida do Senhor Jesus, foi a vida do único e amado Filho, o unigênito de Deus, que veio dar a sua vida ali. Pagou um preço incalculável. O precioso sangue de Jesus, a vida dele. O precioso que Pedro chama depois nas suas cartas, o precioso. Por quê? Porque realmente ele é precioso. O valor dele é incalculável. O que ele fez é incalculável. Porque foi feito à altura das demandas de Deus a nosso respeito. Ele morreu primeiramente para Deus e nos favoreceu. Então, isso que nós temos hoje é o favor dele para nós. É vida eterna, é crer. Só isso.
Né? Por isso que eu estou dizendo, para nós é só isso, é você crer no Senhor Jesus como seu Salvador, você tem vida eterna. Você recebe vida eterna quando já... mas eu acho que, puxa vida, eu posso perder, né? Ser eterno, você não vai perder nunca. Esse é o valor, porque não é por obras. Assim como você não se salva por obras, tampouco você vai se manter por obras também, porque é um princípio de Deus esse. Quando ele fala de não de obras, é um princípio de Deus. Não é algo momentâneo que você fala, que eu vou crer no Senhor Jesus, é por obras ou é por fé? Não, é por fé e é por graça. Então creu, tá, então agora eu vou fazer obras? Não. O princípio é o mesmo, não é por obras. Porque é Ele que deu a sua vida. Essa posição que nós conseguimos, favorecidos por essa obra, é eterna. E não muda isso. Esse é o princípio. Então, que precioso, né, saber que o preço... Eu tinha pensado em ler outra passagem aqui, que era uma passagem que fala das bodas, da grande ceia. Eu tenho pensado em ler aquela passagem para chegar a esse ponto e falar isso, que é graça, né? O valor, porque diz lá que um homem muito rico, né, um senhor, ele fez um grande banquete e convidou a muitos. E muitos se escusaram, né? Eu comprei uma junta de boi, preciso não sei o quê, eu casei, e foram se desculpando e não foram lá. Daí o dono da casa, quando voltou o mensageiro, falou, ninguém quis vir. Falou, então você sai e vai buscar os coxos, os aleijados, os cegos e traz tudo aqui. Ele foi buscar e ainda o dono da casa falou, e força-os a entrar. Então, Deus tem essa mesa farta na sua casa. E quanto você vai pagar? Nada. Ele está convidando para que você venha e coma de graça. Quanto que custou? Custou caro. Eu fui num casamento sábado, muito fino, bastante coisa. Todo mundo já foi em casamento, aquela coisa toda. Você paga algo? Não, você foi convidado, você vai lá no casamento, você come, bebe, participa lá, né? Mas para quem fez aquilo ali, custou caro, né? Caríssimo, né? Quanto mais elevado, mais caro fica. E alguém pagou aquilo. E a parábola lá é a mesma coisa, uma figura disso aí. Quanto que vai custar para mim? Nada. É simplesmente aceitar o convite e entrar para isso aí. Agora, e tudo isso custou caríssimo. Mas não para você pagar, porque você não tem como pagar. Foi Deus que fez isso. Porque Cristo pagou esse preço elevado, esse alto preço da minha alma, né, da minha vida. Ele pagou para me ter para sempre, ou nos ter, aqueles que creem, ao seu lado eternamente. É vida eterna. Então, queria deixar esse pensamento, né, para vocês, para nós, desse amor que o Senhor Jesus teve por nós, de ir para a cruz sabendo tudo que ele ia passar, dar a sua vida ali. E queria lembrar outra vez que ele não ficou na cruz, ele foi ressuscitado ao terceiro dia e voltou para o lugar de onde ele havia saído. E ele vai voltar outra vez. É a boa notícia que ele vai voltar. E aqueles que creem, né, terão um privilégio muito excelente de ser tomados para ele, para a glória. Então nós estamos vivendo uma época que é chamado o Evangelho da graça de Deus. Deus está agindo em graça para conosco. Podemos orar?